Eu sou o Magus Magnum, líder do Grande Pentáculo Solar, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre algo que me chamou a atenção recentemente nas redes sociais, que é o fato de que algumas pessoas estão falando que espíritos elementais são seres piores, mais terríveis, mais perigosos até mesmo do que daimons, e que as pessoas preferem trabalhar com daimons, ou com anjos, ou com exus pombagiras do que com espíritos elementais. Eu tenho 19 anos de prática, vai fazer 19 anos agora em dezembro de 2025. E eu tenho aí alguma propriedade para falar, pois eu trabalho com espíritos elementais desde o início do meu caminhar mágico, se é que a gente pode falar assim. Então hoje eu vou dar um pouquinho da minha opinião sobre esse tema. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é quem são de fato os espíritos elementais. Porque existe sim um erro sobre a utilização deste termo. Espíritos elementais são espíritos relacionados, são espíritos dos quatro elementos. Elementos estes que são ar, fogo, água e terra. Muitas pessoas chamam os espíritos elementais de espíritos da natureza. Espíritos da natureza são espíritos de seres vivos ou de forças espirituais grandiosas que cuidam ou estão relacionados a uma árvore, a um bosque, a uma floresta, a um lago, a um rio. Não são espíritos do elemento em si. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de desmistificar. Não é que haja um problema de você chamar espíritos elementais de espírito da natureza de espírito elemental, mas é que, assim, teoricamente, são seres de esferas diferentes. Dentro dos espíritos elementais da Terra, nós vamos ter gnomos, duendes, entre muitos outros. No ar, nós vamos ter as sílfides, as fadas, né? Dentro do fogo, nós vamos ter as salamandras, as ígneas. Na água, nós vamos ter as ondinas, as nereidas, sereias. E espíritos da natureza não se encaixam nessa definição. Por exemplo, eu sou médium clarividente, consigo ver espíritos. Na porta da minha casa, não vou conseguir filmar aqui para vocês, mas estou de frente para ela, tem um pé de ipê amarelo, grande, né? Tá aqui desde quando eu me mudei para essa casa, e ali mora um espírito que se gosta de se manifestar como uma mulher de seios fartos que dança freneticamente nas noites de lua cheia na copa da árvore. Não se trata de um espírito elemental. Um espírito elemental dificilmente vai ter esse tipo de comportamento. Gnomos, por exemplo, diferente do que as pessoas imaginam, até podem estar na superfície da Terra, mas em geral a morada dos gnomos é debaixo da Terra. Eles vivem em minas ou mesmo dentro da Terra, pedras que estão muito fincadas dentro da Terra, raízes muito profundas de árvores, tudo aquilo que é muito profundo. Já os duendes, eles ficam mais na superfície. Existem particularidades que num vídeo futuro eu posso falar aqui com vocês. Mas então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que sim, espíritos da natureza não são necessariamente espíritos elementais. Na verdade, são seres de classes diferentes. Falando sobre isso, desde o início da minha caminhada, eu procurei contato com os espíritos elementais, tá? Mas ao longo desse meu processo, eu tive muito contato com espíritos da natureza. Inclusive, eu tive muito mais contato com espíritos da natureza através da clarividência, ver as coisas com os olhos abertos, né? Do que com espíritos elementais propriamente ditos. Até porque, inicialmente, é muito difícil de você reconhecer um espírito elemental. Ele pode até aparecer para você, mas não é tão facilmente visível quanto, por exemplo, os espíritos da natureza. Os espíritos da natureza, eles têm a característica de se destacar. Eles aparecem, seja porque eles gostam de aparecer ou não, mas eles aparecem. É visível algo ali. Já os espíritos elementais, eles normalmente se confundem, se camuflam muito na natureza. O primeiro tipo de espírito elemental com o qual eu tive contato foram as fadas, que foi após alguns rituais, principalmente de sabás, realizados na intenção de me conectar com esse reino. Sempre tive muita facilidade, muita vontade também, né, de me conectar com os elementais do ar e os elementais da terra. Então eu fazia os sabás muito voltado para um contato com esses seres. E foi quando eu comecei a perceber que aonde eu estava, e aí isso pode estar acontecendo com você também,
Pequenos pontinhos de luz apareciam e desapareciam. Pequenos, minúsculos, mas muito brilhosos. Um dia, assistindo um vídeo de. Eu não lembro mais, mas foi há alguns anos. Eu estava vendo um vídeo de uma mulher que dizia que tinha fadas no seu porão. Isso eu acredito que tenha sido nos Estados Unidos. Foi há muito tempo que eu vi e eu não registro muito bem essas informações na minha cabeça. E tinha a filmagem, né? Ela apagando a luz e vindo vários pequenos pontinhos de luz em direção a ela. Não se tratam de espíritos de pessoas mortas, tá? Quando um espírito de uma pessoa morta surge, pelo menos para mim, na minha experiência, eu fico muito mal. Eu me sinto muito agredido fisicamente. Eu sei que um espírito vai aparecer para mim ao longo do dia, porque eu fico com dores no corpo, ao longo do dia, eu fico com a cabeça meio aérea, meio estranha, uma sensação esquisita de desconforto. E quando espíritos elementais surgem, o sentimento é o oposto. Eu me sinto muito mais alegre, muito mais energizado, muito mais feliz. Ó, agora mesmo conversando com vocês, provavelmente a câmera não deve ter registrado, mas uma delas passou bem aqui e fez esse movimento. Então, assim, espíritos elementais, eu sempre tive um contato muito bacana com eles desde o início, né? Quando eu percebi que se tratavam de fadas, e que as fadas, diferente do que a maioria das pessoas trazem nos livros, pelo menos no meu caso, não foram nem um pouco vergonhosas, sempre se mostraram muito abertas, né, ao contato, eu comecei a buscar também contato com outros espíritos elementais, como é o caso dos gnomos. Os gnomos são a classe de elementais que eu também tenho uma conexão muito forte. Eu gosto muito de trabalhar com eles. Eu acho assim fantástica a forma como eles funcionam e como que eles se manifestam. Eu já tive contato de ver um gnomo. Eu e o meu marido vimos juntos, após um ritual de proteção para os animais da minha casa, um espírito chamado Andimo, que é um gnomo, um rei gnomo, né? Se vocês forem olhar na obra de Franz Bardon, tem lá a classificação de vários reis elementais. Pois bem, ele apareceu inicialmente no chão, como se o chão fosse uma tela e ali formasse uma imagem como se fosse uma projeção de um filme mesmo, né? Só que apareceu o rosto, um rosto grande, né? Barbudo, sério, com um gorrinho verde, parecendo o Papai Noel, só que vestido de verde. Barba branca, né? Bem cheia, e após algum tempo, eu ali ainda naquele ritual, conversando com ele, consegui ver, estava de noite, mas estava uma certa claridade. E a noite facilita a vidência com esses espíritos, tá? De dia é um pouquinho mais difícil. Esse espírito se manifestou, um homem de cerca de 15 centímetros de altura, gordinho, com roupa verde, gorrinho verde, muito semelhante ao Papai Noel, e começou a andar na nossa frente. Andou, foi atrás do altar, onde eu estava, ficou um tempinho ali, depois andou em direção ao. Eu tenho alguns pilares aqui que ficam no local onde eu faço o ritual, são os pilares elementais, né? Andou até o pilar do sul, que é relacionado ao fogo, desapareceu. O meu marido viu também, e ele ficou assim bastante impressionado, né? Porque até então ele nunca tinha tido nenhum tipo de experiência desse tipo. E nunca tive, gente, nenhum contratempo. Nunca tive nenhum desentendimento, nunca tive nenhum tipo de problema com esses espíritos. Talvez, eu acredito, que seja por dois motivos. O primeiro motivo é que eu sempre morei muito próximo da natureza. E algumas pessoas vão sim ter muita dificuldade de contato com os espíritos elementais quando moram em cidades muito urbanizadas. Eu, por exemplo, a uma rua de distância da minha casa tem uma floresta imensa. No fundo do bairro onde eu moro tem uma outra floresta. No lugar onde eu morava, quando comecei a minha caminhada da magia, e eu vivi lá por muitos e muitos anos, era rodeado de floresta por todos os lados. Era um condomínio no meio de uma floresta. Então isso facilitou muito o contato com os espíritos elementais. Talvez seja por aí a dificuldade dessas pessoas. E o segundo ponto, que é o que eu acredito que é a chave, é que assim, eu sempre fui muito conectado com os animais. Por exemplo, né? Tenho 20 animais aqui na minha casa que eu sustento, que eu cuido, que eu trato. Também já resgatei muito animal de rua, já me joguei na frente de caminhão, no meio de uma BR, para salvar. Eu sempre me confundo se é carga do jabuti, mas é aquele que anda na terra.
que foi indo para o meio de uma avenida e eu fui e catei ele e me joguei. Já salvei gambá na minha mão, um gambá que foi atropelado e levei para a polícia ambiental aqui da minha cidade. Então, assim, eu sempre tive uma conexão muito forte com animais. Muito forte, com a natureza como um todo. Então, eu sou uma pessoa que eu nunca maltratei bicho, eu sou uma pessoa que eu nunca joguei lixo no chão, eu sou uma pessoa que eu nunca cortei uma árvore, eu sou uma pessoa que eu vejo aqueles seres como seres que têm direito à vida como eu, como todos nós, né? Até mesmo aqui, quando eu me mudei para essa casa, tinha muita aranha caranguejeira, que para algumas pessoas causa muito medo, né? E eu também tenho medo, não vou dizer que não. Não medo, por favor, mas claro, você não quer ter uma aranha caranguejeira dentro de casa, ainda mais você tendo bichos. Mas quando eles chegam aqui, eu não mato. Eu pego eles com uma vassoura, coloco, ajudo a subir na vassoura e levo lá para a rua. Uma vez andando, caminhando de noite, quando eu ainda caminhava e eu não estava tão gordo, eu vi uma aranha andando, uma aranha caranguejeira grande, andando no meio de uma avenida e ia passar um caminhão em cima dela. Eu fui lá com uma folha, tirei ela do caminho e coloquei num local mais seguro. Então, assim, eu não sou uma pessoa que maltrata animais. Eu não sou uma pessoa que maltrata a natureza. Eu não sou uma pessoa que desrespeita a natureza. Agora, se você é uma pessoa que joga lixo no chão, se você é uma pessoa de péssimos hábitos ambientais, se você é uma pessoa que vota em políticos que são contra a natureza, que ativamente, né, estão ali produzindo leis e criando e aprovando regras contra a natureza, se você é uma pessoa que bate em animal, envenena gato, obviamente os espíritos elementais não vão estar de graça com você. Eu penso assim. Porque de todas as outras coisas que eu podia fazer, eu já trabalhei com muitos trabalhos com os espíritos elementais. Os meus discípulos trabalham com espíritos elementais e eles não têm nenhum desses problemas. Só que a base do nosso trabalho é o respeito à vida animal, o respeito à vida, à natureza como um todo, né? Ver a natureza como sagrada. Então, do meu ponto de vista, da minha percepção, da minha visão, é essa a situação. Quando alguém fala mal de anjos, que eu também tenho muito contato com anjos, faço muito trabalho com anjos, não tenho tanta percepção visual de anjos, porque, querendo ou não, eles são seres que estão em esferas muito mais elevadas, né? Os espíritos elementais não estão aqui na mesma esfera que a gente, então é mais fácil eu ter contato com eles do que com os anjos, mas eu faço um ritual com os anjos. Nunca sofri sermão, nunca sofri ataque. Sempre me direcionaram, sempre me guiaram, sempre me orientaram. E olha que eu sou uma pessoa que eu costumo ser um pouco difícil para aprender certas coisas. Então, o que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo, até de certa forma bem curto, é da minha experiência com esses espíritos elementais e o quanto é que, na verdade, talvez vocês estejam lidando com espíritos que não é que eles são agressivos, mas é que você representa algo de muito ruim para eles. E isso não acontece só com os espíritos elementais. Acontece que, dependendo do tipo de ser, né, eles vão estar mais abertos a certas atitudes que eu considero muito equivocadas do que outros, pelos seus próprios interesses. E aqui cabe a cada um fazer sua auto-reflexão, tá bom? Então, pessoal, beijo no coração de vocês. Eu vou tentar trazer mais alguns conteúdos abertos aqui dentro desse canal, mas se você quiser estudar comigo, ver o meu ponto de vista dentro da magia, conhecer a magia elemental, conhecer a magia angelical, a magia com os deuses, né? O conhecimento da Kabbalah, eu peço que você se inscreva e que entre em contato conosco para fazer parte da nossa egrégora. Bom, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.